Bom dia, crianças. Vamos para mais uma aula. Hoje, terça-feira, dia 9 de junho, nós vamos começar com a matéria de matemática, certo? Não se preocupem, vai ser coisa simples de vocês responderem e nós vamos ter apenas 4 questões, tá certo? Então, vamos lá começar. Eu já quero pedir que você abra o seu livro na página 152. Vamos responder os problemas que foram apresentados aqui nessa página. Apenas esses, certo? Página 152. Já encontraram? Nós vamos dar continuidade ao assunto de adição com números naturais. Então, vamos lá, né? Podemos começar. Nós já vamos começar lendo e avaliando como responder o primeiro problema aí dessa página. O primeiro problema diz assim, ó. Na cantina da escola, há 1.448 garrafas de suco de laranja, 965 garrafas de suco de caju e 1.050 garrafas de suco de pêssego. Quantas garrafas há ao todo? Não tem nenhuma dificuldade aqui nessa questão. Você vai armar a conta aqui. E para armar a conta, você tem 3 números aí, ó. Você vai pegar o número 1.448, você vai pegar o número 965 e o número 1.050. Agora, atentem para aquele detalhe. Você tem que botar os números embaixo de forma correta. Unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena, centena abaixo de centena e unidade de milhar abaixo de unidade de milhar. Se você não armar a conta corretamente, é de certo que o resultado vai dar errado. Mas se você seguir a forma correta de armar a conta, não tem como você errar. E vai ser uma soma, ou seja, conta de adição. Bota aí o sinal de mais. Entendido? Esse primeiro caso, você vai somar esses 3 números e ver quantas garrafas tem. E lembre de botar aqui a resposta. Qual é a pergunta? Quantas garrafas há ao todo? Então, você vai achar a quantidade e vai responder. Há tantas, aí você vai botar o número garrafas. Escreva a resposta aqui na linha. Entendido? Número 2. O problema do número 2 diz assim: papai comprou 3 livros de uma coleção. Uma coleção veio com 3 livros. Aliás, 3 livros de uma coleção. O primeiro volume dessa coleção tem 360 páginas. O segundo volume tem 128 páginas a mais que o primeiro. E o terceiro volume tem 64 páginas a mais que o segundo. Qual é o número de páginas de cada volume? Então, você tem que ver aí quantas páginas tem o segundo volume e quantas páginas tem o terceiro. Aqui o problema já explicou para a gente quantas páginas tem o primeiro livro, né? O primeiro volume. O primeiro volume tem 360 páginas. Então, como resposta aqui, ó, você já vai botar assim, primeiro volume. Primeiro, é esse 1 com essa bolinha aqui, lembra, né? Dos números ordinais. Aí você escreve, primeiro, 360 páginas. Traço. Aí a gente vai fazer a conta para descobrir quantas páginas tem o segundo livro e quantas páginas tem o terceiro livro. E como é que eu faço isso? O problema está dizendo que o segundo livro, observem bem, ele tem 128 páginas a mais que o primeiro. Então, vamos somar. Você vai pegar o número 360 e colocar aqui. E depois o número 128. E vai somar.
Quando você somar, você já vai encontrar aqui a resposta. Quantas páginas tem o segundo? Entenderam, crianças? Não tem dificuldade nessa conta. Pega o número 360 e soma com o número 128. E você vai achar o resultado. Uma segunda conta agora. O problema continua dizendo que o terceiro volume tem 64 páginas a mais que o segundo. Então, você vai pegar o valor que você encontrou aqui, ó. Preste atenção. Você vai pegar agora o resultado que você encontrou aqui, coloca aqui em cima e mais 64. E vai escrever o 64. E aí você vai fazer a conta de adição. E o valor que você achar aqui é o número de páginas do terceiro volume. Então, nesse segundo problema, você vai fazer duas contas. Você soma o número 360 com 128. E aí você achou a quantidade de páginas do segundo volume. Depois você pega o resultado que vai dar nessa conta e soma com 64. E aí você vai achar o total de páginas do terceiro volume. Eu espero que vocês tenham entendido. Para terminar na questão desse problema aqui, o terceiro quesito está dizendo para a gente: um farmacêutico vendeu 282 caixas de remédio pela manhã e 198 à tarde. Quantas caixas de remédio ele vendeu nesse dia? Uma conta simples. Você vai pegar o 282 e somar com 198. Bota os dois números aqui e faz a soma. E você vai encontrar o resultado, sem nenhuma complicação. Entendeu? Só somar os dois números. Né? Igual você fez aqui no primeiro quesito. Você somou os três números. Mesma coisa você vai fazer aqui. Somar os dois números. Ok? Então, prosseguindo, para a gente terminar a tarefa de matemática, nós temos aqui esta quarta questão. O professor de Carlos e de Catarina pediu que eles resolvessem este problema aqui. O problema diz assim: em um dia, foram plantados na fazenda de Orlando 3.215 pés de café. No dia seguinte, foram plantados 2.162 pés de café. Quantos pés de café foram plantados ao todo? Não é uma conta simples? Você vai somar 3.215 com 2.162. O porém aqui que o livro está mostrando para a gente é que o Carlos respondeu a conta de um jeito e a Catarina respondeu de outro jeito. Mas os dois acharam o mesmo resultado. Observem aqui o exemplo. O Carlos, para resolver essa conta, ele utilizou o quadro valor de lugar. Lembram que vocês fizeram algumas somas na atividade na semana passada, utilizando esse quadro valor de lugar? Por que é interessante resolver conta com ele? Porque você vai escrever os números no lugar correto. Unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena, centena abaixo de centena e unidade de milhar abaixo de unidade de milhar. E qual foi o valor final que o Carlos encontrou? 5.377 pés de café foram plantados ao todo. A Marina, para resolver essa mesma questão, ela utilizou não o quadro valor de lugar, ela utilizou o método da decomposição dos números. Lembram que nós aprendemos na aula passada decompor? Temos aqui os números e a Marina saiu decompondo. Por exemplo, o número 3.215. 3.000 mais 200 mais 10 e mais 5. E o número 2.162.
2.000, mais 100, mais 60, mais 2. Aí depois, ó, ela somou o milhar com milhar, as centenas com a centena, a dezena com a dezena e a unidade com a unidade. Ela aqui já fez bem prática. Utilizou um método um pouco diferente do que a gente utilizou semana passada. 3.000 com 2.000 deu 5.000. 200 mais 100 deu 300. 10 mais 60 deu 70. E 5 mais 2 deu 7. Então, quando ela somou 5.000 mais 300 mais 70 e mais 7, deu 5.377. Observem que ela encontrou o mesmo resultado que o Carlos, né? A forma de resolver a conta foi diferente, mas o resultado deu o mesmo. Agora é a sua vez. Nós temos também aqui, ó, um problema para você resolver. E eu quero que você escolha se você quer resolver este problema usando o quadro valor de lugar, armando a conta normal ou decompondo os números. Você escolhe uma das duas formas, né? A forma que você preferir. O problema diz assim: uma fábrica de roupas produziu em uma semana 1.785 peças de roupas. Na semana seguinte, ela produziu mais 2.114 peças. Quantas peças de roupas foram produzidas nessa fábrica durante essas 2 semanas? Então, você quer usar o quadro valor de lugar, você vai escrevê-lo aqui, ó. Se você quiser responder esse problema decompondo os números, então você vai seguir este formato aqui. Deu para entender? Então, você vai fazer uma das duas formas aqui dentro deste retângulo. E é simples, gente. É só a soma deste primeiro número, 1.785, com o segundo número, 2.114. Somando os dois, você vai achar o resultado. Agora, o seguinte daqui é que você tem que usar uma dessas duas formas. Ou o quadro valor de lugar, ou decompondo os números. Entenderam? Então, espero que vocês consigam aí. Qualquer dúvida pode me perguntar. E eu vou estar esperando para corrigir a tarefa. Estou no aguardo.